Bom, algo que eu queria falar com vocês era sobre questão de evangelismo, né, no campo de missões. Isso vale para qualquer lugar, né? Não somente aqui no campo missionário, mas vale para o Brasil, seja lá onde for. Existe uma tendência muito forte na área de evangelismo, uma tendência de uniformizar o trabalho, né? Se eu prego no meio da rua, eu só prego no meio da rua. Se eu faço isso, eu só faço daquele jeito. Então, quer dizer, é complicado quando a pessoa ela cria um molde para o trabalho e ela acha que aquele jeito é o certo e que o resto é o resto, entendeu? O resto é... Eu sei que existem as pessoas que elas são ignorantes em relação a tudo. A área de evangelismo também, elas são ignorantes porque elas não aprenderam, não tiveram boa referência. Essas pessoas não tiveram quem a ensinasse. Agora tem outras pessoas ignorantes, meu amado, que o camarada, ele faz questão de ser ignorante, entendeu? Ele não quer crescer, ele não quer aprender, né? E nós temos a palavra de Deus que nos ensina, que nos orienta. Então, amado, uma coisa que a gente tem determinado é o seguinte: a gente apoia todo mundo, até o pessoal ignorante, sabe? O pessoal que, não sei o que, quem faz isso, quem faz teatro, não é de Deus, sabe? A gente apoia também. A gente não deixa esse pessoal interferir no trabalho que a gente está fazendo, tá? Então, meu irmão, voltando aqui ao assunto que a gente estava falando sobre a questão do evangelismo, a situação é séria, tá? A gente tem que ter bastante equilíbrio aqui no campo. Então é muito comum as pessoas, elas, principalmente na área de evangelismo, elas têm uma criação, tá? E essa criação de base que elas tiveram, às vezes, pode ser que não seja um padrão bíblico. Eu não estou dizendo que é pecado, não estou falando de pecado. Mas elas criaram, elas aprenderam um padrão. Então, lá pelas tantas da vida dessa pessoa, alguém ensinou para ela que o evangelismo verdadeiro é quando você pega uma caixa de som e você vai para a rua, tá? Tem gente que diz que Deus só se move, só há um mover de Deus se você pregar sem som, sem nada, abrir uma Bíblia na esquina e pregar. Irmão, você pensa que é brincadeira? Não é brincadeira não. Aqui em Santa Cruz é assim, viu? Quando tá para virar o tempo, começa essa ventania, é uma loucura esse vento aí. Esse caso da ignorância das pessoas é complicado. Eu não tô falando de nada, eu não tô falando das situações que vem contra ao conhecimento da palavra de Deus, tá? Mas é impressionante a coisa. Interessante é que essas pessoas normalmente têm pouco conhecimento bíblico da palavra, né? Em termos, quando a gente vai tratar sobre evangelismo, tira texto de contexto, entendeu? E vem com as coisas assim. E normalmente são pessoas que elas, tipo assim, se elas não gostam de um tipo de trabalho, se elas não fazem um tipo de trabalho, se elas acham que não, ela não fica quieta. Normalmente elas vêm, e são muito de agredir até outros irmãos, né? Então aqui nós já tivemos muito problema. Estou falando de evangelista, tá? Estou falando de evangelista e até de missionário também, que já vieram no campo, né? Nós tivemos um caso aqui de um irmão, que a gente tem um grupo aqui dos evangelistas, né? E existe um grupo que eu dou material para eles trabalham muito, fazem um trabalho muito bom de evangelismo, mas é com dança. Então, eles fazem o trabalho de teatro na rua, fazem um trabalho de dança, né? É uma dança assim, uma coreografia na realidade, né? Seria uma coreografia. Então chama a atenção do povo. Quando o povo junta, eles param, faz a distribuição da literatura, um irmão dá a palavra, chama o povo para orar, e meu irmão, e aí começa a coisa, a festa. Mas esse grupo colocava sempre quando colocava no grupo dos evangelistas, esse determinado irmãozinho entrava e não, isso não é de Deus, porque esse negócio de coreografia não é de Deus. Aonde já se viu isso na Bíblia? A questão, amado, é o seguinte:
Não pensa que é fácil você trabalhar com pessoas de várias igrejas, tá? Mas então, aí tem gente que liga pra mim, escreve e fala: pastor, trabalho abençoado, pastor, eu admiro esse teu trabalho. Quem dera aqui nós conseguíssemos fazer a mesma coisa, trabalhar com pessoas de igrejas diferentes. Amém, amado, eu sei que é um negócio muito interessante, mas é muito complicado, tá? Porque funciona assim, deixa eu tentar explicar aqui pra vocês. Quando você está trabalhando dentro de uma denominação, no nível de uma denominação, dentro de uma igreja... Pessoal, deixa eu chegar aqui em casa. Eu vou deixar esse meu... Eita! Vou deixar esse meu carrinho aqui. Aí daqui a pouco eu volto pra gente terminar nossa conversa. Não é fácil você trabalhar, sabe, a nível interdenominacional. Não é fácil. Porque quando você trabalha numa só denominação, é natural, as pessoas, todas elas começam a fazer o jeito de pregar, o jeito de evangelizar. Existe uma uniformidade, né? É uma tendência, o ser humano é isso, o ser humano é um ser social. Então, a pessoa, quando ela entra na igreja, ela começa a observar como o irmãozinho prega, como o pastor prega, como aquele evangelista, como, né? E muitas vezes, essa pessoa, ela faz uma observação externa, né? Então, eu vou dar o exemplo desse negócio de teatro, né? Se na igreja eles não fazem teatro, aí ele observa o pessoal de uma outra igreja que está fazendo teatro, então ele vem dar ideia aqui na igreja, ele é um camarada novo, e aí o pessoal fala: não, a gente não faz aqui porque não é de Deus, teatro não é de Deus, tá? Isso não é bíblico, né? A pregação do evangelho é para ir para pregar no meio da rua, tá. Então cria-se, né? Essa forma de trabalhar, ela pensa assim, ela vai começar a pensar assim. Muitas vezes muitas dessas pessoas, elas não vão para a palavra de Deus e ver o que diz a Bíblia, né? O que a palavra de Deus fala, qual que é o padrão bíblico, aquilo que pode, aquilo que não pode, quais são os mandamentos bíblicos, o que é doutrina, o que é costume, o que é uma ordem humana, né? Uma organização humana, o que é. Então, quer dizer, eu não estou dizendo aqui que se eu estou numa igreja que não permite que eu faça teatro, vou dar o exemplo de novo do teatro, eu vou impor isso aí. Normal, se eu estou ali naquela igreja e se a liderança não permite, eu tenho mais que obedecer, tá? A realidade é essa. E se você acha que você quer fazer, que Deus te chamou a esse tipo de ministério, então, meu irmão, procure, fale com o seu pastor, peça a carta e vai para outra igreja. Né? Mas assim, isso é quando você trabalha a nível de igreja local, né? Agora, quando você trabalha com várias pessoas, que é o nosso caso aqui, você está trabalhando com várias pessoas de igreja diferente, aí, meu irmão, o negócio pega. Então, nós temos um cuidado muito forte de deixar cada grupo de evangelismo no seu lugar, né? Um determinado grupo faz um tipo de trabalho, um estilo de trabalho. O meu trabalho, o nosso projeto é apoiar esse grupo, tá? A gente faz o apoio a esse grupo, mas deixa ele lá. Porque muitas vezes a gente mistura os grupos, aí vem os problemas, né? Uma coisa que eu tenho aprendido aqui, eu vou terminar já aqui a nossa conversa, né? Uma coisa que eu tenho aprendido é que Deus, ele quer o nosso aproveitamento, tá? Então, é importante aquela pessoa, se você vai sair do seu ambiente, se você vai ter contato com várias outras igrejas, com culturas diferentes, com costume diferente, é importante você procurar compreender um pouco essa diversidade, as diferentes formas. Eu falo que a coisa é tão séria, é tão complicado, que tem gente que prega no meio da rua com Bíblia, abre a Bíblia e começa a pregar, e acha que é só daquele jeito que Deus opera. É impressionante. Tem outros que pregam com megafone. Estou pregando com megafone aqui, na Bolívia tem muita gente que prega com megafone, né? E quando encontrar alguém que não prega com megafone, mas prega com caixa de som, a impressão que dá desse camarada é como se aquele evangelista da caixa de som fosse um evangelista de classe inferior, porque os camaradas do megafone são os... Gente, eu já tive problema aqui com pessoas, evangelistas, que se aproximaram, começaram a trabalhar com a gente começou a dar material para essas pessoas, e vários, do nada se levantam e começam a falar: não, Deus chamou a gente para pregar o evangelho, não foi para distribuir literatura, não. Esse negócio de distribuir literatura não é de Deus, não. Então, para que tá vindo? Sabe que eu trabalho com literatura? Mas é como eu falei, a pessoa muitas vezes ela não para nesse pensamento. Bom, já que você acha que você tem só o evangelista para pregar e para estar
com voz alta e não trabalhar com literatura, então tá bom, amém. Deus tem falado comigo com literatura. Mas não, o camarada muitas vezes vai e encontra o evangelista. Não, vocês estão usando a literatura, a palavra de Deus diz isso por todo mundo e pregar o evangelho. Tem que pregar, não é distribuir folheto e tá. Meu, uma confusão da brincadeira. Eu estava lendo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e Paulo fala o seguinte: para que teu aproveitamento ele seja manifesto a todos. Paulo ele havia dado instrução a Timóteo, instruções que davam equilíbrio, instruções que davam orientações de como ele deveria se portar no meio do corpo de Cristo, e ele diz, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então a gente vê na palavra de Deus que Deus ele tem interesse que a gente possa crescer, que haja uma produtividade, né? Se você vai em determinadas posições, lugares onde você estava, se você não crescer, se você não mudar o seu modo de pensar, a produtividade vai ser muito baixa, né? O apóstolo Paulo deu a palavra, deu as instruções, ainda falou assim: medita nela e seja diligente nela. Então, quer dizer, a instrução da palavra, o conhecimento, o equilíbrio, né? Nós tivemos o nosso estudo também em Gálatas capítulo 5, fala sobre o fruto do Espírito, né? E desse gomo do fruto do Espírito nós temos a temperança, o equilíbrio. O servo de Deus ele tem que ser equilibrado, né? E a gente, infelizmente, é uma coisa que a gente encontra bastante aqui, né? Eu acho que em todo lugar a gente encontra muita gente desequilibrada, pessoas que acham que só a forma que ela trabalha é a melhor, a forma que ela trabalha está certa. E não é assim, né? Não é assim. Eu comento bastante com os irmãos que uma das ferramentas do nosso projeto aqui, que é mais difícil, são as pessoas de apoio, né? Porque funciona assim: o evangelista que vai para o presídio, ele normalmente, o melhor trabalho do mundo é o presídio. Sim, bom, é impressionante. Às vezes eu fico pensando, né, eu encontro os irmãos, eles falam do trabalho do presídio, eles passam a tarde inteira falando do presídio. Aí daqui a pouco eu vou receber o evangelista que trabalha no hospital. Aí lá vai ele fala do hospital. Aí eu comento do presídio, não, o presídio é bom, mas o hospital, pastor, né? É no hospital. Todo servo de Deus tinha que ir para o hospital. E hospital. Aí daqui a pouco eu encontro o irmãozinho que prega lá na feira, que faz o trabalho na feira. Não, trabalho na feira, olha, pastor, olha, eu já comecei a fazer o trabalho no presídio, eu já fiz trabalho no hospital, mas o trabalho de pregar na feira é tremendo. É onde Deus se move. É impressionante. E eu acho assim, isso muito interessante, né? Porque essa ênfase, né, no serviço, essa ênfase, esse amor no trabalho que faz é dado pelo Espírito de Deus, e amém. Né? A carnalidade entra quando o camarada do presídio acha que é melhor do que o hospital. É quando o camarada que prega lá na feira com a caixa de som acha que é melhor aquele que vai lá no presídio, né? É quando o evangelista ele acha que é melhor do que o pastor. É quando o pastor se sente maior do que o evangelista, né? É quando aquele camarada que faz o trabalho pregando no meio da rua acha que o poder de Deus está quando ele abre a boca. Quando ele pega no megafone, a coisa acontece. Não, esse negócio de distribuir folheto é pro pessoal com, entendeu? Se você não prega, se você não dá testemunho, se você não canta, se você não faz nada, então vai distribuir folheto. Babado, não é fácil não, viu? Não é brincadeira não, tá? Então tem seus pepinos, né? Eu sei que vocês ficam aí vendo o trabalho da gente, mas aqui tem pepino, viu? Tem bastante pepino. Mas Deus dá graça, né? Eu acho que o importante não é a ausência dos pepinos, né, no trabalho, mas o importante, na realidade, é Deus nos dar graça e sabedoria para vencer os problemas. Isso aí que é o importante, amém? Gente, vou lá. Tô cansado de fazer um tereré agora. Até mais.